Entre promessas quebradas e sorrisos guardados, uma mulher descobre que amar não é permanecer. É se permitir ser vista por quem sempre esteve ali, esperando que ela escolhesse o próprio coração. A chuva caía fina naquela tarde de domingo, deslizando lenta pelo vidro da janela, como se o céu quisesse escrever algo que eu ainda não sabia ler. O cheiro de café e a música baixa preenchiam o silêncio da casa, enquanto eu observava as gotas competindo em quem chegava primeiro ao parapeito. Foi nesse instante que o celular vibrou com o nome dela, Luísa, acendendo um canto da minha alma que eu jurava ter apagado há anos. Eu hesitei antes de atender. Sempre hesitei com ela. O som da sua voz atravessou a linha como uma lembrança doce demais, e o mundo pareceu voltar a girar devagar. Bia, tá chovendo aí também? Ela perguntou, e eu senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Era sempre assim. As palavras simples dela me desmontavam, me lembravam de quem eu era antes de me tornar alguém que fingia estar bem. Na mesa da sala, 2 alianças repousavam, a minha e a de Daniel. Tinham sido retiradas há dias, mas ainda carregavam o calor do hábito. O casamento não havia acabado em um grito, mas em silêncios longos, em jantares sem olhares, em gestos pequenos que diziam, acabou. Eu só não sabia como nomear o que vinha depois. Até aquela ligação. Luísa disse que estava na cidade por uns dias e que queria me ver. Disse também que precisava me mostrar algo. Não explicou o quê, e eu não perguntei. A verdade é que eu teria inventado qualquer desculpa para ouvir mais um pouco da voz dela. O som do riso, a respiração entre as pausas. Tudo era familiar demais, perigoso demais. Naquela noite, fiquei olhando a chuva cair até tarde, como quem espera um sinal. A janela se tornou o espelho de um tempo que eu ainda não tinha coragem de revisitar. E mesmo sem saber, percebi que a chuva seria o símbolo daquele reencontro. O som suave de algo antigo voltando a nascer. Os dias seguintes passaram lentos, como se o mundo me testasse. Arrumei a casa, escolhi um vestido leve demais para o frio e fingi que era apenas um café entre velhas amigas. Mas no fundo, algo em mim sabia que eu não estava indo encontrar Luísa. Estava indo me encontrar. Quando ela chegou, o tempo pareceu se dobrar sobre si. O mesmo cabelo preso de qualquer jeito, o mesmo olhar firme e gentil, e o abraço. Aquele abraço em que o corpo inteiro reconhece um lar. Eu fechei os olhos e desejei que o tempo parasse ali. Você tá diferente, ela disse, me estudando como quem procura as rachaduras de um vaso antigo. Você também, respondi. Mas era mentira. Ela continuava sendo o mesmo farol. E eu, a mesma mulher que se perdia na luz. Sentamos à mesa do café onde costumávamos estudar, anos atrás. As xícaras fumegavam entre nós como fronteiras frágeis. Conversamos sobre tudo e nada, até que ela tirou uma fotografia da bolsa, uma imagem em preto e branco de mim, tirada há 10 anos, rindo de algo fora de quadro. Guardei porque esse foi o dia em que percebi que te amava. Ela disse, sem tremor. A chuva batia no vidro, repetindo o som do meu coração. O mundo pareceu se dissolver em silêncio. Eu não consegui responder. Apenas segurei a fotografia como quem segura um segredo antigo demais. O rosto da mulher na imagem era o meu, mas os olhos, aqueles olhos ainda não sabiam o que era o amor. Luísa sorriu com ternura e desviou o olhar, como se tivesse se despido de um peso que carregava há tempo demais. Eu sei que você era casada. Eu nunca esperei nada, Bia. Só queria que você soubesse. Naquele instante compreendi que a chuva não era coincidência. Era a maneira que o destino encontrou de nos lavar, de preparar o terreno para o que viria. Algo dentro de mim se moveu, como uma porta antiga se abrindo após anos de silêncio. Voltei para casa com a fotografia nas mãos. O retrato de uma lembrança virou o espelho de uma escolha. Coloquei-o na moldura vazia que ficava sobre o aparador, o mesmo lugar onde antes estavam as alianças. E entendi, pela primeira vez, que amor também pode ser recomeço. Naquela noite, sonhei com o som da chuva, mas dessa vez, ela não caía sobre a janela. Ela caía dentro de mim, leve e limpa, apagando as cicatrizes do tempo. E no meio da tempestade, uma voz suave dizia, você ainda pode escolher. Acordei antes do amanhecer, o coração batendo fora de compasso. Peguei o celular e escrevi apenas, Lu, posso te ver amanhã?
A resposta veio quase de imediato, como se ela também não tivesse dormido. Pode, eu também tô acordada. O céu clareava devagar, e a chuva diminuía em gotas espaçadas. O dia ainda não havia começado, mas eu sabia. Algo em mim já estava mudando. E foi então que percebi. Às vezes, o amor não chega para nos tirar de um casamento. Ele chega para nos devolver a nós mesmas. Quando Luísa entrou na minha vida, eu ainda acreditava que o amor era uma linha reta, que bastava escolher alguém bom, construir uma casa, plantar flores e esperar que o tempo fizesse o resto. Nós nos conhecemos na faculdade, em uma aula de História da Arte. Ela chegou atrasada, com a câmera pendurada no pescoço e um sorriso que parecia pedir desculpas ao mundo por ser tão livre. E eu, sentada na primeira fila, senti que algo em mim se curvava diante daquela leveza. Nos tornamos amigas rápido demais. Compartilhávamos cafés, risadas e o mesmo olhar curioso para o que existia além da rotina. Luísa falava sobre o céu, sobre viagens, sobre amores improváveis, enquanto eu desenhava prédios e planejava estabilidade. Ela me dizia que eu tinha mãos de quem segura o mundo com medo de deixá-lo cair. Eu fingia rir, mas sabia que era verdade. Naquela época, Daniel já rondava minha vida com seu jeito previsível e seguro. Ele me oferecia o que o mundo dizia que eu deveria querer: constância, planos, promessas. Luísa, ao contrário, me oferecia espelhos, e era isso que doía. Porque se ver por inteiro é mais assustador do que viver no conforto da metade. Lembro do dia em que ela me levou para fotografar o pôr do sol na orla. Você precisa aprender a olhar sem pressa, disse, ajustando a lente. Quando encostou as mãos nas minhas para mostrar o foco, o mundo se calou. Não houve beijo, não houve confissão. Apenas o silêncio mais intenso que já existiu entre duas pessoas. Depois daquele dia, começamos a falar menos e sentir mais. Cada toque acidental carregava o peso de um segredo. Cada despedida era uma promessa não dita. E eu, covarde, me refugiei no caminho mais fácil. Aceitei o pedido de Daniel e casei. Luísa foi ao casamento. Sorriu, aplaudiu e desapareceu por um tempo que pareceu uma vida. Nos anos seguintes, eu a via apenas pelas redes sociais. Retratos de lugares distantes, risos com desconhecidos, o sol batendo no rosto dela como um presente que o mundo dava sem merecer. Às vezes, eu guardava as fotos em uma pasta escondida, como quem coleciona uma saudade proibida. Daniel nunca soube, ou talvez soubesse, e preferisse o silêncio. Houve uma noite, anos atrás, em que ela voltou à cidade e nos encontramos por acaso. Foi em uma exposição de fotografia. As paredes brancas exibiam imagens dela, corpos e paisagens, luz e sombra. Parei diante de uma foto em especial. Uma mulher de costas, diante de uma janela aberta sob a chuva. Eu reconheci meu próprio contorno. Ela se aproximou devagar. Essa era você, disse baixinho. Naquela tarde, antes do seu casamento. Eu não sabia se chorava ou sorria. Luísa olhou para mim e completou. Você nunca percebeu, mas eu te via mesmo quando você tentava desaparecer. E então foi embora. Aquela imagem me perseguiu por anos. A mulher na janela era o retrato de uma prisão invisível. E eu, a prisioneira que fingia liberdade. Daniel dizia que eu era distante. Eu respondia que era apenas cansada. A verdade é que eu nunca estive inteira em lugar nenhum depois de Luísa. Com o tempo, aprendi a esconder as feridas sob compromissos. Trabalhar demais, planejar demais, sentir de menos. As pessoas me elogiavam por ser forte, sem perceber que força também pode ser uma forma de desistência. Eu acreditava que amor era resistir, mas com Luísa, aprendi que amor é render-se. Quando ela me ligou naquela tarde de chuva, o som da voz dela atravessou as frestas do tempo e tocou exatamente o ponto onde a ferida ainda ardia. Eu tinha enterrado aquele sentimento, mas nunca o esqueci. E a saudade, ao contrário do que dizem, não morre. Ela aprende a respirar por baixo da pele. Lembro de um bilhete que encontrei tempos depois, dentro de um livro que ela me emprestou antes de ir embora. Era apenas uma frase. Um dia você vai entender que amar não é ficar. É reconhecer-se no olhar de alguém e ter coragem de não fugir. Eu dobrei o papel e guardei. Nunca respondi. Anos se passaram. Daniel e eu fomos nos afastando em silêncios delicados, sem brigas,
apenas cansaço. O amor se tornou rotina, e a rotina, um deserto. Foi então que percebi que viver sem paixão é como respirar sob a água, possível por um tempo, mas nunca natural. Às vezes, quando chovia, eu ainda pensava nela. A chuva sempre foi nossa cúmplice. A primeira conversa, a última foto, o reencontro. Era como se o céu insistisse em nos lembrar de algo que nem o tempo conseguiu apagar. Luísa, por sua vez, seguiu fotografando o mundo. Ganhou prêmios, viajou, amou outras pessoas. Eu fingia não me importar, mas cada notícia dela era um fio invisível puxando o que restava do meu coração. Talvez ela também fingisse. Talvez estivéssemos presas no mesmo ciclo de ausência. Agora, ao vê-la novamente, compreendo que nunca fomos interrompidas, apenas colocadas em pausa. O amor entre nós adormeceu sob o peso das escolhas certas e dos medos errados. Mas o reencontro é a prova de que certas histórias apenas esperam o momento de serem ditas em voz alta. O passado ainda dói. Não porque acabou, mas porque nunca teve coragem de começar. E é essa dor que me acompanha enquanto olho a fotografia dela, o traço suave do meu riso antigo. E percebo que talvez amar seja isso. Guardar o outro dentro da própria falta. A chuva voltou a cair lá fora, e eu entendi o recado. O tempo estava me oferecendo outra chance. Não de voltar, mas de compreender. Porque o amor, quando é verdadeiro, não pede retorno. Ele pede verdade. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, deixei as lágrimas virem sem vergonha. Não eram lágrimas de perda, mas de reconhecimento. Era o corpo lembrando que ainda sabe o caminho de casa. O dia seguinte amanheceu cinza, como se o céu soubesse o que eu carregava no peito. Caminhei até o café onde Luísa me esperava. O mesmo de sempre. O mesmo cheiro de pão e memória. Ela estava sentada perto da janela, brincando com o vapor do café como uma criança que tenta desenhar no ar. Quando levantou o olhar e me viu, aquele sorriso manso atravessou todos os anos que nos separaram. Sentei em silêncio, e por alguns segundos, não fomos duas mulheres adultas tentando entender a vida. Fomos apenas as mesmas garotas que se encontraram por acaso na faculdade, rindo de bobagens, acreditando que o mundo cabia em uma conversa. Mas havia algo novo em seus olhos, um tipo de calma que só existe em quem aprendeu a perder sem desistir. Você parece cansada, Baia, ela disse, e eu ri baixo. Talvez eu esteja cansada de ser quem esperam que eu seja. Luísa olhou pela janela e respondeu. Então, para de esperar. Se o mundo te quer de um jeito, mostra outro. Foi simples, quase trivial, mas aquela frase me atravessou como um raio silencioso. Conversamos por horas, sem planos nem disfarces. Falamos sobre viagens, amores, fracassos, sobre o medo que as mulheres carregam de decepcionar até na própria felicidade. Quando o café esvaziou, ela tirou do bolso o mesmo bilhete de anos atrás, o que dizia que amar não é ficar. Achei que você tivesse esquecido, sussurrei. Nunca, ela respondeu. Só esperei você entender. Naquele instante, percebi que tudo o que eu temia não era perder o amor dela, mas admitir o que o meu casamento já era. Uma despedida que durava anos. Daniel e eu tínhamos sido companheiros, mas não cúmplices. O que nos unia era o medo da solidão. E o medo, agora eu sabia, é o oposto do amor. Luísa estendeu a mão sobre a mesa. Não me tocou. Apenas deixou os dedos próximos o bastante para que eu sentisse o calor. Você não precisa escolher agora, ela disse. Mas não se esconda mais. Eu quis responder, mas as palavras ficaram presas entre o que era certo e o que era verdadeiro. À noite, voltei para casa e encontrei Daniel sentado no sofá. Ele me olhou com um tipo de cansaço que reconheci de mim mesma. Você ama outra pessoa, não é? Perguntou. Fiquei em silêncio. Às vezes, a honestidade não precisa de voz. Basta um olhar. Ele assentiu, respirou fundo e disse. Então vai. A pior coisa é ficar com alguém que já partiu. Foi um fim tranquilo, como se ambos soubéssemos que o amor não morava mais ali. Eu chorei, mas era um choro de alívio. Peguei a fotografia de Luísa na moldura e a guardei na bolsa. Pela primeira vez não senti culpa. Apenas um leve tremor, como o prenúncio de algo bonito prestes a começar. Dias depois,
Nos encontramos à beira-mar. O vento frio, o céu limpo e aquela sensação de que o mundo cabia em um instante. Luísa estava com a câmera pendurada, como sempre. Quero te fotografar agora, disse. Desse jeito, verdadeira. Ela ajustou a lente. E por um momento, fiquei imóvel, encarando o horizonte. A cada clique, senti que uma parte antiga de mim se despedia. Tá vendo? Ela disse rindo. Agora sim, esse é o seu rosto quando não tem medo. Depois das fotos, caminhamos sem pressa. As ondas batiam nos pés e o som do mar parecia acompanhar nossa respiração. Eu tenho medo, Luísa, confessei. Medo de errar, de me arrepender, de ser julgada. Ela me olhou com ternura e respondeu. O amor não te pede coragem o tempo todo. Só te pede presença. O sol começava a se pôr, pintando o mar de cobre e ouro. Ficamos em silêncio, e nesse silêncio, tudo foi dito. Não houve promessa nem plano, apenas o toque leve das mãos, como quem finalmente encontra o que passou a vida inteira buscando. Voltei para casa sozinha, mas diferente. Não havia mais culpa, nem a pressa de definir o que viria, apenas a certeza de que eu tinha escolhido o caminho mais difícil, o verdadeiro. No espelho, vi o reflexo de uma mulher nova, ainda frágil, mas inteira. As semanas seguintes foram de reconstrução. Daniel se mudou. A casa ficou vazia. E pela primeira vez, o vazio não me assustou. Eu o preenchi com música, com plantas, com fotografias que Luísa me enviava de manhã cedo. Cada imagem parecia dizer: você está exatamente onde deveria estar. Um dia, ela apareceu na porta do meu apartamento sem aviso. Trazia nas mãos um envelope. É um presente, disse tímida. Dentro, havia uma das fotos que ela tirou na praia. Eu, sorrindo, o cabelo bagunçado pelo vento. No verso, ela escreveu: agora eu posso te ver. Foi nesse momento que entendi. O amor não era mais uma espera, nem uma dívida. Era apenas o reconhecimento de duas almas que, mesmo perdidas, se escolheram no tempo certo. Eu a abracei, e pela primeira vez, não senti culpa. Só paz. Nos dias que se seguiram, percebi que a vida continuava exigindo coragem, mas já não doía tanto. Eu ainda temia o que viria, claro, mas agora sabia que podia atravessar. Porque amar alguém como Luísa é aprender que o destino não se apressa. Ele apenas espera o instante em que a gente finalmente diz sim. Na última noite de verão, ela me levou novamente ao café onde tudo começou. A mesma mesa, a mesma janela. Chovia lá fora. E dessa vez, a chuva não era lembrança. Era bênção. Você percebe? Ela disse. Até o céu parece feliz por nós. Eu ri, e pela primeira vez, deixei que a chuva me tocasse sem medo de me molhar. Naquele instante, compreendi que a escolha já havia sido feita muito antes. Amar Luísa nunca foi decisão. Foi destino. Os meses seguintes foram de um silêncio novo. Não o que dói, mas o que repousa. Beatriz e Luísa aprenderam a existir uma na vida da outra sem urgência. Não precisavam provar o amor, nem explicar. Bastava o cotidiano. O café dividido, o cheiro de chuva entrando pela janela, o riso que vinha fácil nas tardes preguiçosas. Era um amor que não pedia nada além de presença. Beatriz passou a fotografar também. No início, desajeitada, tentava copiar os enquadramentos de Luísa, mas logo descobriu que a câmera não era sobre técnica, era sobre olhar. Você sempre teve olhos bonitos demais para viver atrás de cortinas, dizia Luísa brincando. Beatriz sorria, sabendo que de alguma forma aquela lente lhe devolvia o mundo. A casa nova tinha paredes brancas, cheirando a início. Não havia pressa em decorá-la. Cada objeto, cada planta, cada fotografia era escolhido com o cuidado de quem reconstrói a própria pele. No aparador, a moldura vazia agora abrigava a foto da praia, o riso dela, o vento, o mar, o lugar das alianças. Enfim, tinha encontrado um novo sentido. Às vezes, o medo ainda batia. Não do amor, mas do olhar dos outros. Beatriz temia ser julgada, comentada, transformada em história alheia. Luísa, paciente, apenas dizia: eles não sabem o que é coragem. E aos poucos, essa frase virou escudo, abrigo, e depois, apenas paz. A mãe de Beatriz demorou a entender. Olhava as duas com ternura e confusão. Numa tarde de domingo,
vendo-as preparar o almoço, perguntou: "Você é feliz, filha?" Beatriz respondeu sem hesitar: "Sou." Foi a primeira vez que disse aquilo com verdade. E naquele instante, nada mais precisou ser explicado. Luísa fotografava flores, pessoas, ruas. E sempre, em algum canto, o reflexo de Beatriz aparecia, como se o amor se infiltrasse nas imagens sem pedir permissão. "Você é minha sombra boa", disse ela certa vez. E Beatriz respondeu: "E você é a luz que faz minha sombra existir." Os dias corriam simples, e foi na simplicidade que a felicidade se instalou. Não havia planos de eternidade. Havia apenas o hoje, o agora, o instante. À noite, liam juntas. Às vezes não liam nada. Apenas ficavam em silêncio, sentindo o peso leve da presença. Era ali que o amor se completava, no que não precisava ser dito. Certa manhã, Luísa a acordou com a notícia de uma nova exposição. "Dessa vez quero mostrar amor, não dor", disse. Beatriz a acompanhou até a galeria, o coração acelerado. Nas paredes, retratos suaves, mãos entrelaçadas, olhares cúmplices, gestos simples. No centro, uma imagem. 2 mulheres caminhando sob a chuva, de costas, dividindo um guarda-chuva. O título era Aprender a Ficar. Beatriz reconheceu o próprio casaco, o instante roubado de um dia qualquer, e sorriu. A fotografia, pela primeira vez, não falava de ausência, mas de permanência. O público aplaudiu, mas o que realmente importava era o olhar que trocaram, silencioso, inteiro. Com o tempo, a chuva se tornou um ritual. Sempre que caía, abriam as janelas e deixavam o som preencher a casa. "A chuva lavou tudo o que fomos antes", dizia Beatriz. "E trouxe o que sempre fomos, mas não víamos", completava Luísa. O barulho das gotas virou trilha da nova vida, serena, madura, real. Um dia, Beatriz encontrou o velho bilhete guardado no livro. Releu a frase e sorriu. Amar não é ficar, é reconhecer-se no olhar de alguém e ter coragem de não fugir. Dobrou o papel e entregou a Luísa, dizendo: "Acho que agora eu entendi." Luísa beijou sua testa e respondeu: "E eu nunca parei de esperar por esse momento." O tempo passou, mas de forma gentil. O amor delas não era feito de fogos, mas de pequenas luzes que não se apagam. Cada marca, cada lembrança, virou parte do que construíram. E talvez sem perceber, se tornaram exatamente aquilo que buscavam quando eram jovens, verdadeiras. Beatriz começou a ensinar arquitetura em uma faculdade. Em suas aulas, falava sobre formas, mas também sobre espaços invisíveis, os que se criam entre as pessoas. Dizia às alunas: "Os lugares só são bonitos quando têm alma." E a alma, às vezes, é o olhar de alguém. Luísa continuava viajando, mas agora sempre voltava. "Voltar é o meu novo verbo preferido", dizia rindo. E Beatriz entendia. Amar alguém como ela era aceitar que o amor também precisa de espaço, de distância, de respiro. Não como ausência, mas como prova de confiança. As duas envelheceram um pouco. Ou talvez, apenas se tornaram mais inteiras. Aprenderam que o amor verdadeiro não precisa ser gritado, nem exibido. Ele apenas é. E quando é, o tempo não o destrói, apenas o transforma em casa. Em uma tarde de inverno, estavam sentadas no sofá, vendo a chuva cair lá fora. Beatriz, com um livro aberto, perguntou: "Você acha que a gente deu certo, Lu?" Ela respondeu com um sorriso calmo: "A gente se escolheu. Isso já é o certo." E foi ali, entre o som da chuva e o calor das mãos entrelaçadas, que Beatriz entendeu. O amor não é destino, é decisão diária. Uma escolha silenciosa, repetida com ternura. Anos depois, a moldura na sala continua a mesma. A foto da praia, o riso, o vento, agora desbotada pelo tempo, mas ainda viva. Às vezes, Beatriz se pega olhando para ela e lembrando de tudo o que precisou ser perdido para que algo verdadeiro nascesse. A chuva, lá fora, ainda visita, como uma velha amiga que sabe a história de cor. Luísa chega por trás, abraça-a em silêncio, e o mundo se aquieta. Nada mais falta. O amor, enfim, não é mais uma promessa, mas uma presença que respira entre elas,
leve e eterna. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.